Amém, glória a Deus. Nós queremos convidar aqui o pastor David, aqui à frente. Ele vai estar trazendo para nós a palavra nessa noite. E nós queremos louvar pela vida do pastor David, da pastora Josiane, que estão conosco aqui, o filhinho, o Gabriel. São pastores na Igreja Metodista no Lar Betel, aqui em Piracicaba. Eles têm pastoreado a igreja que foi aberta ali, né, na instituição Lar Betel, que os irmãos conhecem, né, que acolhem e cuida de idosos aqui em Piracicaba há muitos anos, inclusive, né, o Adalberto, que é o presidente, está aqui conosco, e muitos irmãos que fazem parte do conselho também estão aqui conosco, né? E o pastor David tem pastoreado aquela igreja ali, e tem sido bênção. E nós queremos louvar a Deus pela sua vida, que aceitou o convite de estar conosco nesse domingo, trazendo a palavra aqui nesse culto de ajuntamento. Vamos orar e abençoar a vida do nosso pastor. Pai, nós queremos te louvar pela vida do pastor David, a Deus pela sua família, pelo seu ministério, por tudo aquilo que o Senhor tem feito na vida dele e através da vida dele. Nós abrimos agora o nosso coração para que o Senhor possa falar conosco, Deus amado. Ó Deus, que venha uma palavra que nós queremos que o Senhor já colocou no coração do teu filho, Deus. E nós queremos abrir o nosso coração para receber a tua palavra. Por isso, guarda as nossas mentes. Ó Pai, tenha liberdade no nosso meio. O Espírito Santo tenha liberdade através do teu servo nessa noite. E fala conosco, Deus. Esse é o nosso desejo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Tá joia, obrigado. Saúde, amada igreja, na graça e na paz do Senhor, amém? Amém. Glória a Jesus. Agora senti firmeza, hein? Fogo puro aqui. Jesus poderoso. Queridos, eu trago um abraço caloroso também da Igreja Metodista do Matão, também dos nossos irmãos e irmãs do Lar Betel. É muito bom estar aqui, juntamente com os irmãos. Eu me sinto em casa quando venho aqui. Já fui pastoreado, já, por alguns aqui também. E é muito bom estar aqui e aceitar esse convite essa noite para poder compartilhar acerca da palavra do Senhor. Deixa eu só me ajustar aqui. Pastor, 2 horas, né? O Ed teve meia hora, 2 horas, tudo ok? Vamos lá. Queridos, abra a sua Bíblia no livro de 2 Crônicas, o capítulo 34, a partir do versículo 15. 2 Crônicas 34, a partir do versículo 15. Amém? Diz assim. Vou iniciar aqui a leitura a partir do versículo 14 até o versículo 24. Diz assim: Enquanto se tirava o dinheiro que havia sido trazido à casa do Senhor, Ilquias, o sacerdote, achou o livro da lei do Senhor, dada por meio de Moisés. Então Ilquias disse ao escrivão Safã: Achei o livro da lei na casa do Senhor. Ilquias entregou o livro a Safã. Então Safã levou o livro ao rei e lhe deu relatórios, dizendo: Tudo que o Senhor, ó rei, encomendou aos seus servos, eles estão fazendo. Contaram o dinheiro que estava na casa do Senhor e o entregaram nas mãos dos que dirigem a obra dos que executam. O sacerdote Ilquias me entregou um livro, e Safã leu o livro em voz alta diante do rei. 19. Enquanto o rei Josias ouviu a palavra da lei, rasgou as suas vestes, então deu ordem a Ilquias, a Icão, filho de Safã, a Abidom, filho de Mica, e Safã, o escrivão, e a Asaías, servo do rei, dizendo: Vão consultar o Senhor por mim, e pelos que restaram Israel e Judá, a respeito das palavras desse livro que foi encontrado. Porque é grande o furor do Senhor que se derramou sobre nós, porque os nossos pais não guardaram as palavras do Senhor para fazerem segundo tudo o que está escrito neste livro. Então Ilquias
Então Ilquias e os enviados pelo rei foram falar com a profetisa Hulda, esposa de Salum, encarregado das vestimentas da casa do Senhor, filho de Tocate, filho de Arás. Hulda morava na parte nova da cidade, em Jerusalém. Eles lhe contaram o que havia acontecido e ela lhes disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Digam ao homem que enviou a mim, assim diz o Senhor, eis que trarei desgraça sobre este lugar e sobre os seus moradores, a saber, todas as maldades escritas no livro que leram diante do rei de Judá. Até o 24, até aí, irmãos. Amém? Oremos. Pai, obrigado pela porção da Tua palavra, Deus. Obrigado, Deus, pela Tua graça, que ela já nos alcançou essa manhã, ó Deus. Por isso pudemos despertar, ó Deus. Por isso, ó Deus amado, podemos estar aqui na Tua casa essa noite, ó Deus. Por isso, ó Deus amado, Deus querido, pudemos confessar as nossas fragilidades diante de Ti, reconciliarmos contigo, ó Deus. Por isso pudemos, ó Pai, essa noite Te adorar, ó Deus. E por isso agora, ó Deus, podemos, ó Deus, e desejamos ouvir da Tua palavra, ó Deus, mas que não venha, ó Deus, de mim, mas venha direto do trono da Tua graça, ó Deus amado, Deus querido. Toma, ó Deus, os meus lábios, toma a minha vida, ó Deus, a vida dos meus irmãos e irmãs aqui essa noite, ó Deus. Oramos para que o Senhor venha acercar realmente esse lugar, venha levar, ó Deus, a nossa mente cativa ao Teu trono de graça, ó Deus, e que o Senhor mesmo, ó Deus, possa revelar aquilo que o Senhor tem a cada um em específico, é muito particular, ó Deus, a cada coração. Tu tens liberdade de agir. Irmão, irmã, se você crê, diga amém. Amém. Glória a Deus, nós demos liberdade para o Senhor falar conosco. Queridos, o Senhor me saltou os olhos acerca dessa palavra, e de início, né, nós vamos, diante dessa leitura, você pode estar meditando essa noite, pensando, meu Deus do céu, pastor Daniel, pastora Priscila, o que esse pastor veio trazer aqui sobre nossa igreja? Não tem palavra de bênção, não tem palavra alguma, mas calma, o Senhor tem palavra de vida para nós. Toda palavra que vem do Senhor é palavra de vida eterna, é palavra de sabedoria, é palavra de restauração. Você crê nisso? Amém. Então aquieta teu coração, em nome de Jesus. Queridos, ao olhar essa passagem, esse texto, eu vejo essa profetisa, a vida de Hulda, e você há de concordar comigo que as mulheres, elas dificilmente tinham um lugar. É lógico que nós lemos várias passagens e grandes mulheres, mas grande parte de todos os escritos bíblicos são relatos da vida do homem, da direção do homem para com o povo. É assim ou não é? Sim ou não? Estão comigo? Amém. E eu quero traçar aqui 3 pessoas que são descritas no diálogo dessa noite. Primeiro é a vida de Hulda, essa mulher que vive em meio a uma sociedade em que o sexo feminino, ela não tinha espaços. Só pelo fato dela ser citada na palavra, significa que era uma mulher extraordinária. Ela ganha espaço na palavra de Deus. E eu quero meditar com você essa noite o que na verdade acontecia nesse momento. Hulda, uma costureira, ali uma profetisa, sim, uma auxiliadora de seu esposo. Nós lemos aqui que seu esposo, ele era roupeiro do rei. Nós estamos lendo aqui nessa passagem, ele se passa durante o reinado do rei Josias, que iniciou o seu reinado com apenas 8 anos de idade, mas a palavra também diz que Hulda, ela morava, algumas traduções elas vão dizer na cidade baixa, outras traduções vão ler no bairro novo, outras traduções na sua Bíblia pode estar na segunda parte. Então medita comigo, numa cidade baixa, numa segunda parte, significa que essa mulher, ela não vivia, pelo menos, ela não morava no ambiente palacial, ok? Não gozava das regalias palaciais.
O seu esposo, sim, como roupeiro, ali trabalhava para o rei. Ela, como auxiliadora, ela tinha em suas mãos agulha e linha, mas também tinha um lugar de destaque como profetisa. Ela, moradora da Cidade Baixa, provavelmente passava por maiores dificuldades, porque vivia longe do centro ali palacial, sim ou não? Conforme a nossa cidade ela se expande, nós conhecemos como áreas periféricas. E a cidade, conforme ela se expande, ela precisa de investimentos, ela precisa de tempo para que, na verdade, os confortos que nós conhecemos hoje, que não são os mesmos daquela época, né, também possam chegar. Então significa para mim uma vida também com certa dificuldade dessa mulher. Apesar de ter entrado apesar de poder transitar, assim como era com seu esposo, no ambiente palacial, o ambiente do cotidiano dela não era nada fácil. E isso fala conosco também. Provavelmente, nós também passamos por muitas dificuldades. Provavelmente, passamos por muitas dificuldades em nossas vidas. Não temos uma posição de destaque como a seu esposo. Ali, aqui destacado como roupeiro do rei, alguém de confiança, sim ou não? Alguém de muita confiança, poder se achegar próximo do rei, poder cuidar das roupas do rei. Ela era a esposa, ela era aquela que cuidava do seu esposo, era aquela que auxiliava. E falando diretamente ao coração das esposas e das mulheres, essa noite também, esse é um lugar de destaque. Esse não é um lugar secundário. Esse não é um lugar secundário. Apesar de muitas vezes nós podemos ler dessa forma, diante de Deus não é. Nós somos um só. Se somos casados, somos uma só carne, né? Mas todos nós somos filhos e filhas do Senhor Jesus. Nós temos uma identidade que é diferente da que a sociedade ela tenta nos imputar. E apesar, eu quero trazer novamente aqui os nossos olhos e a nossa mente para esse momento que ela estava vivendo, pelas dificuldades prováveis da sua vida, ela sendo uma auxiliadora, eu não sei o que se passava no coração dela, muitas vezes, mas eu quero também que você olhe para dentro de si essa noite, diante dessa situação, de muitas vezes nós não estarmos em lugar de destaques. Como anda o seu coração? Está tudo bem? Está tudo bem? Nós precisamos estar bem, sabendo quem nós somos em Cristo Jesus. Porque se nós olharmos para as nossas mazelas, pelas dificuldades aonde nós moramos, a dificuldade no nosso ambiente de trabalho, a dificuldade com o outro, nós oramos aqui hoje, às vezes não é fácil, não é verdade? Mas o Senhor nos manda amar. A palavra dessa noite que abriu esse culto é a palavra de unidade. Deus espera de nós unidade, fidelidade, constância. Mas há uma coisa nessa palavra que também nos traz. Essa mulher, esposa desse camareiro, moradora da Cidade Baixa, ela tem um lugar de destaque na Bíblia. Em último lugar, aqui citado, ela era uma sacerdotisa, conhecida por ser temente ao Deus Javé, a qual o povo costumeiramente ia procurá-la. Costumeiramente, aqui está o seu maior reconhecimento. Amado irmão, irmã, às vezes nós queremos agradar muito o coração dos outros. E eu vou contar aqui rapidamente. Eu nasci dentro da igreja, mas por um momento da minha vida acabei, como muitos, me desviando. E foram 13 anos para poder voltar. Foi muito tempo. Mas glória a Deus, porque tinha um povo que orava por mim incessantemente. 13 anos orou pela minha vida, orou pela minha família. E Deus restaurou de forma sobrenatural a nossa vida. Esse é o posicionamento da igreja. Não importa o tempo,
Mas quando eu voltei, é isso que eu quero compartilhar contigo, foi um momento muito difícil, porque eu tinha muitas amizades lá fora, e não tem nada de errado em termos amizades lá fora, porque nós somos missionários do Senhor, nós temos que ir ao encontro, nós não estamos vivendo uma bolha, mas nós devemos estar cheio da presença de Deus, cheio do Espírito, cheio da palavra, cheio da autoridade, para resgatar, mas foi um momento muito difícil, querido irmão e irmã, porque quando eu me posicionei, aqueles que estavam do meu lado, aqueles que me apoiavam, foram aqueles que se tornaram pessoas que começaram a rir de mim, a fazer chacotas, mas guarda o teu coração, e essa palavra para mim, guarda o meu coração, porque em tempo propício, o Senhor levanta aquele que é dele, no momento certo, assim como essa mulher que nós acabamos de ler esse texto, no tempo propício, a esposa do camareiro, a mulher que só tinha agulha e linha, no momento propício, ela foi levantada e o rei mandou consultar, vai, consulte a profetisa, e nesse momento, ela foi boca do Senhor. Então eu quero te dizer essa noite, não importa o momento que você está vivendo, como está teu coração, pode ser um coração que esteja muito apertado essa noite, pode ser que você esteja pensando, poxa, mas eu não tenho dom algum, poxa, eu acho que eu não tenho quase valor algum, tem tantos melhores do que eu. Não, o Senhor te fez de forma especial e em momento propício, Ele vai te levantar, Ele vai te usar, e você pode ter certeza que Ele já tem te usado, tem despertado olhos, a vida de muitas pessoas que você nem sabe e tem observado o testemunho da sua vida, e a sua vida tem sido a única Bíblia que muitas pessoas têm lido. Guarda o teu coração, conserva a tua fé no Senhor, porque Ele no momento propício abrirá os teus olhos e dizer, olha, valeu a pena filho, você é meu, eu manifesto através da sua vida. Guarda teu coração, não deixa as coisas que estão ao nosso lado, coisas que são passageiras, roubar aquilo que o Senhor já entregou para ti, que é a autoridade que vem do céu. A partir do momento que nós aceitamos Ele como único Senhor e Salvador das nossas vidas, nós nesse mesmo momento recebemos o Teu Espírito e recebemos o poder que vem do céu para manifestar a glória dEle. Não é nada não, o Ed falou aqui essa noite, é cristocidência, é isso mesmo, né, Ed? É o poder de Deus que age em nós e através de nós. Mas às vezes nós falamos, as coisas estão acontecendo, muitas coisas acontecem, estão à nossa volta, e a última coisa que nós vamos procurar fazer é orar. Ou às vezes nós vamos falar assim também, dessa forma, para aqueles que estão lá fora, eu só posso orar por você, como se fosse a menor das partes, mas eu quero te dizer que é a maior das partes. É o caminho mais curto, mas é preciso ter fé para poder exercitar. Irmãos e irmãs, no momento que eu tive muito fora, 13 anos fora da minha vida, bati muita cabeça. Eu tenho certeza que não sou só eu não. Passando muitas dificuldades de ordem financeira. Deus ganhou o coração Deus ganhou não. Quem se rendeu primeiro em casa foi minha esposa. Passávamos momentos muito difíceis, descabeçado, como se não houvesse amanhã, gastava mais do que recebia, gente. Vida sem pé, sem cabeça. Mas quando Deus entra, a gente fica um pouco mais sábio, glória a Deus por isso, né? E Deus resolve tudo. Mas eu, na minha força, na minha racionalidade, eu me transformei numa pessoa muito cheia de razão. E uma das coisas que eu me ajoelhei diante do altar do Senhor foi, Pai amado, tira de mim toda essa racionalidade excessiva, porque isso é do homem. Eu deixei aqui no altar do Senhor, eu aceito o novo do Senhor, eu aceito a manifestação do Senhor, eu aceito a graça do Senhor, mas Senhor, eu não consigo, racionalmente eu não consigo, eu preciso que o Senhor arranque isso de mim. Retomando o testemunho, irmãos, no tempo que a minha esposa, ela se entregou primeiro ao Senhor do que eu, momentos de dificuldade, momentos financeiros ali que a gente estava passando,
o homem vai procurar aquilo que está à sua volta, né? O trabalho era aquele, vou ter que fazer o quê? É empréstimo. A esposa foi orar. Eu, incrédulo, não ouvi ela, fui lá e fiz. No mesmo dia, à tarde, eu cheguei em casa e falei, tá tudo certo. Ela falou, tá tudo certo, tá, eu fiz lá o empréstimo, tá? Nesse mesmo dia ela falou, eu orei, né, para que o Senhor abençoasse, para que o Senhor abrisse realmente as portas, né, do trabalho. A gente tem uma empresa na área de tecnologia, e naquele mesmo momento, que ela terminou de falar, o telefone toca e nós fechamos um grande contrato, e o Senhor, na hora, Ele me constrangeu falando que precisava disso, né? E às vezes a gente se amarra com muitas coisas que não tem como saltar. Eu fiquei vivendo aquele deserto 5 anos, porque não tem como saltar, não tem como, né? Mas não precisava viver daquele jeito, não precisava. Então, homens, a gente é mais, o Senhor nos fez assim, né? Como realmente homens que vão para a luta. Nós temos já isso em nós, que Deus nos forjou dessa forma. Mas escuta a esposa que é de Deus, viu? Escuta a esposa que é de Deus. Ó, até a Siri está concordando aqui, ó. Calma, Siri. Escuta a esposa, né? Não seja valentão como eu fui. Queridos, continuando aqui, há um paradoxo aqui também que eu quero que você pare e preste muita atenção, como essa foi a ação de Deus através de uma profetisa. A profetisa Ruda era uma profetisa do Senhor, mas havia outros profetas conterrâneos da sua época, tanto Jeremias, e aqui está o texto para quem quiser referência, Jeremias 1:2, a palavra do Senhor veio a ele no 13º ano do reinado de Josias, filho de Amon, rei de Judá, conterrâneo. Podia ter sido consultado, mas o rei manda consultar Ruda. Também Sofonias 1:1, palavra do Senhor que veio a Sofonias, filho de Cuxi, neto de Gedalias, bisneto de Amarias e trisneto de Ezequias, durante o reinado de Josias, filho de Amon, rei de Judá. Foram contemporâneos do rei Josias e, sem dúvida, estavam disponíveis também para serem consultados. Mas Deus levantou quem? O improvável, a Ruda. Amém? Não importa. O que eu quero te dizer é o seguinte: olha para a tua mão. O que você tem nas suas mãos? Dedos, né? Mais que isso. A ação e o poder de Deus na tua vida e através da tua vida. Essa mulher, ela tinha agulha e linha. E foi uma mulher que mudou uma nação. Entende o que eu quero dizer? Não importa se você é aquele que vem aqui, olha, e verifica se os bancos estão em ordem. Não importa se você é aquele que troca a água. Não importa se você é aquele que abre aqui a igreja. Não importa. Nós estamos todos alinhados numa causa única, alinhados com Cristo Jesus como igreja. Nós não cantamos que nós somos um só corpo, uma só família? Somos ou não somos? Então cada um tem uma função específica. Eu quero dizer o seguinte: não olhe o ministério do irmão ou da irmã, não se balize pelo que ele faz ou aquilo que o Deus já entregou na mão dele, porque assim o Senhor tem muito mais. O Senhor também tem para as suas mãos, o Senhor também deseja te usar, mas nós precisamos nos colocar à disposição do Senhor. Deus levanta os improváveis, mesmo que todas as situações digam não, e colocam em lugares altos aqueles que são fiéis. Quem é fiel? É no tempo de Deus e não é no seu tempo. Isso quer dizer que tudo bem se a gente passar por crise existencial. Eu passo. Nós passamos, nós não somos super-heróis. Não é verdade, pastor? Nós passamos, há momentos que nós choramos uns com os outros. Está difícil, Senhor. Estende tuas mãos, acalma o meu coração, Senhor. Me dá sabedoria, Pai. Olha, o que eu estou sentindo hoje, nem eu sei me explicar. Às vezes eu falo lá em casa: olha, hoje eu levantei, nem eu estou me aguentando, nem eu sei o que eu estou passando. E a gente vai falar com Deus, e pede para a esposa orar, pede para o irmão orar, pede para o pastor orar, pede para o líder de série orar, pede para o irmão, pede para alguém, mas faça alguma coisa.
não aceite isso como algo natural. A sociedade encara isso como algo natural. Deus não nos fez para ser assim. Deus nos deu o espírito de alegria. Amém? Espírito de alegria. O cristão, a cristã passa por dificuldade, sim. Jesus disse: no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, porque assim como eu venci, vocês também vencerão, nós também venceremos. Mas é preciso persistir. Ruda persistiu na simplicidade dela, do servir a sua casa, de servir, aconselhando o povo ali no momento propício. Ela foi exaltada e ela salvou uma nação. Nós vamos ver isso já aqui. Amém? Você quer viver o extraordinário de Deus? É preciso humildade, aprender a ouvir a Deus. E aprender a ouvir a Deus, às vezes, é o tempo do silêncio. Quantas e quantas vezes nós temos o nosso momento devocional, nós entramos muitas vezes, oramos: Senhor, estou perdendo hora, hein? Fui! E o Senhor fica lá, e eu? Mas agora que eu ia falar contigo, agora que a gente, ia nos tornar aqui um pouco mais íntimos, entramos nesse frenesi, que o mundo lá fora, ele clama realmente por nossa atenção. Mas quem domina quem? O tempo te domina ou você domina o tempo? Percebe? É questão de prioridade. É só uma questão de prioridade. Mas como que é duro a gente lidar com esse livre-arbítrio que Deus nos deu e lidar com as prioridades. Deus nos convida a ter prioridade com Ele, aprendendo a ouvir dEle, aprendendo a esperar em Deus. Gente, é difícil esperar. Como é difícil, essa é a parte natural, humana nossa. Como é difícil esperar. Eu acabei de testemunhar nosso primeiro ímpeto, a forma natural, humana de ser nossa, é ir resolver pela nossa força e pelo nosso intelecto. Vou procurar o médico, não é? Eu vou fazer um empréstimo, eu vou fazer algo do tipo. Esperar em Deus. Esperar em Deus. Deus, Ele também testa o nosso coração. Nós vamos ver que Ezequias foi testado o coração dele. Deus faz isso para que nos tornemos mais fortes também na sua presença, não sendo levado pelos nossos sentimentos. Obedeça fielmente, seja o que Deus determinou que você seja cheia do Espírito Santo de Deus, manifeste a glória do céu, assim como nós oramos, a oração do Pai Nosso, para que seja feita a vontade do Pai, para que venha o reino dele ao nosso reino, não é isso? Nós somos partícipes. O termo profecia na Bíblia, no hebraico, nebuá, não se refere primeiramente à predição de acontecimentos futuros, no sentido em que prevê o tempo ou as finanças. Refere sim à proclamação da vontade de Deus, sentida intuitivamente com respeito a uma situação específica na vida de um indivíduo ou uma nação. Há profetas e profetisas do Senhor aqui? Amém? Não é, às vezes nós podemos receber sim palavras do Senhor que nos alerta de coisas que virão, mas a função do profeta na Bíblia e a função do profeta de hoje, nós temos um pouco de receio, de falar sobre profetas. Nada de errado quanto a isso, é ser boca do Senhor, é expressar a vontade e o padrão de Deus aonde o Senhor nos planta, é não ser conivente. Perceba que os profetas passavam por risco de vida, sim ou não? Porque levavam palavras duras muitas vezes. Nós também somos chamados com o amor. Nós vamos ser conhecidos como o povo que ama segundo o coração de Jesus Cristo. Amém? Se tiver que confrontar, nós vamos confrontar. Nós não negociamos. Nós somos radicais quando se fala de Cristo, quando é para viver segundo o padrão de Cristo. Não confunda radical com radicalismo, tá? Radical vai aquele do radical da palavra, o cerne, o centro da palavra. Radicalismo é aquele que não sabe respeitar.
ele é exacerbado na ação. É aquele que vai perder, que vai matar para ter razão. Entre ter razão e ser feliz, seja feliz, tá? Seja feliz. Não mata o outro, não. Não somos chamados para matar ninguém. Principalmente nessa época, né? Quantos e quantos, nós acabamos de orar aqui no início desse culto, maravilhoso, a direção de Deus, porque quantas famílias, quantas pessoas deixaram de se falar por questões de política. Nós somos cidadãos da onde? Da terra ou do céu? E por que muitas vezes a gente age como se fosse da terra? Estou dizendo nada de errado, porque assim, eu também sempre fui um cara muito politizado, gente. Mas eu entendi que eu não sou chamado para ferir, eu sou chamado para salvar. Amém? Então, se você se desentendeu com alguém, nós temos um compromisso aqui, eu quero fazer um compromisso. Amanhã é segunda-feira. E se você puder, não espera até amanhã não, porque quanto mais o tempo passa, mais difícil fica. Retoma essa amizade. Se você tiver que falar perdão, mesmo você tendo razão, meu irmão, não se preocupa não. Peça perdão, tá? Porque Deus vai te exaltar e Deus vai usar esse momento para manifestar a glória dele. Amém? Embora o nome Ruda só iluminasse por momentos da história aqui, a influência da sua vida ela foi enorme. Controlou o destino de uma nação inteira porque associou o seu nome com a palavra de Deus. Ruda conhecia essa palavra, portanto podia livremente exortar e encorajar as pessoas. Agora um segundo ponto rapidamente, e o tempo está passando aqui, né? E o pastor fala, né, pastor? Bastante. Os sacerdotes acharam o livro da lei, diante disso levaram ao rei Josias, e o rei viu que seu povo outrora havia desagradado a Deus, principalmente na figura do rei Ezequias, que começou bem, terminou mal. Nós somos chamados para começar bem e terminar bem, irmãos e irmãs. Não adianta nadar uma vida inteira e morrer na praia, amém? O sucesso em seu reinado, o êxito como administrador fizeram o orgulho adentrar o coração dele. Revelou segredos para os emissários da Babilônia. Você quer ver onde está isso? Isaías 39 vai dizer assim, ó, a partir do versículo 1. Nesse tempo, Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente a Ezequias, porque soube que estivera doente e já tinha se convalescido. Ezequias se agradou disso e mostrou aos mensageiros a casa do seu tesouro, a prata, o ouro, especiaria, os óleos finos, todo o seu arsenal e tudo que se achava nos seus tesouros. Nenhuma coisa houve em sua casa, nem em todo o seu domínio, que Ezequias não lhe mostrasse ao povo da Babilônia, os enviados da Babilônia. Então Isaías, o profeta, veio ao rei Ezequias e lhe disse: que foi que aqueles homens disseram e de onde vieram a ti? Respondeu Ezequias: de uma terra longínqua vieram a mim, da Babilônia. Perguntou ele: que viram em tua casa? Respondeu Ezequias: viram tudo o que há na minha casa, coisa alguma há nos meus tesouros que eu não lhes mostrasse. Então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor dos Exércitos. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em sua casa, com os que entesouraram os teus pais, até o dia de hoje, será levado para a Babilônia e não ficará coisa alguma, disse o Senhor. Dos teus próprios filhos que tu gerasses, tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Então disse Ezequias a Isaías: boa é a palavra do Senhor que disseste, pois pensava, haverá paz e segurança nos meus dias. Ele tinha acabado, esse é o livro que eles encontraram, essa palavra para que a gente possa entender essa noite. Mas no versículo 8 ele ainda diz: olha, boa essa palavra, porque na minha geração nada vai acontecer, é numa geração futura. Ezequias é o exemplo de líder que foi escolhido por Deus, que realizou um excelente ministério, mas que não soube consolidar os resultados até o fim. Para Josias, no momento atual ali, tudo estava bem, até então. A reconstrução
estabelecendo ali a vontade do Senhor ao seu povo. Tudo ia bem para Josias. Assim também é para a nossa vida. Às vezes tudo está indo bem. Tudo está indo, correndo de forma agradável. Glória a Deus, aleluia, o Senhor é conosco, o Senhor é bom. Não é? Mas aqui chega a esse rei esse livro, e que mostra para ele que algumas coisas que foram feitas no passado ainda pesava sobre as gerações que viriam. E ali, diante dessa fala, diante dessa revelação, ele rasga suas vestes. É esse o texto que nós lemos, e ele manda consultar a profetisa, dizendo: o que eu posso fazer para me consertar com o Senhor, ó Pai? Isso é para nós também. Esse é o momento para que a gente também possa constantemente, nós não estamos prontos, e eu sei que você sabe disso. Nós estamos constantemente sendo lapidados pelo Senhor, mas é preciso dar liberdade também para o agir de Deus. É preciso, como nós conversamos um pouco antes, é preciso nós termos esse tempo com o Senhor, de ouvir Ele. O Senhor, revela aquilo que eu preciso ainda ser melhorado na minha vida. Eu preciso ser melhorado. Alguém aqui ainda precisa? Pode ser melhor com Deus? Você pode ser melhor com Deus? Eu também posso ser melhor com Deus. Por isso eu tenho uma conversa constante com Deus. Senhor, eu preciso que o Senhor se revele a mim. Senhor, eu preciso que o Senhor quebre esse meu jeitão. Dá liberdade para Deus, e Deus vai fazendo de forma graciosa. Para Josias tudo estava bem, mas diante do que ele estava vendo, ele viu que havia coisas ainda a serem consertadas. Sempre é momento de conserto com Deus, mesmo quando tudo parece estar bem. E aí, olha como que Deus é maravilhoso e gracioso, quando nós nos colocamos nesse lugar, né, contrito, arrependido, nesse constante revisitar. Essa é a palavra que eu gostaria de compartilhar, revisitar. Eu convido você a revisitar todos os dias, olhar para dentro. Revisitar é olhar para dentro. Senhor, todos os meus passos, minhas atitudes refletem o Senhor, que o Senhor tem liberdade de agir. Senhor, porque eu quero ser instrumento poderoso nas Tuas mãos, Pai. Eu não quero que nada impeça do Senhor agir através da minha vida. E o texto, um pouquinho além do que nós lemos, vai dizer assim, ó: disse Ruda aos mensageiros do rei. Palavra para o rei Josias. Porém, ao rei de Judá, que vos enviou a consultar o Senhor, assim lhes direi: assim diz o Senhor Deus de Israel, quanto à palavra que ouvistes, como o teu coração se enterneceu e te humilhaste perante Deus, ouvindo as suas palavras contra este lugar e contra os seus habitantes, e te humilhaste perante a mim, rasgaste as tuas vestes e chorastes perante mim, também eu tenho ouvido, diz o Senhor. E o Senhor diz para você essa noite: eu tenho te ouvido. Eu sou contigo. Eu sou contigo. Eu tenho te ouvido. Eu sou o Deus que sonda o teu coração, perscruta a tua alma, esquadrinha o teu ser. Eu sou o Senhor, onipresente, onisciente, onipotente, que antes mesmo que a palavra venha à tua boca, eu te conheço, porque eu te formei, diz o Senhor. É esse Deus. E Ele diz ainda: como o teu coração se enterneceu e te humilhaste perante Deus, ouvindo as suas palavras contra este lugar e contra seus habitantes, e te humilhaste perante mim, e rasgastes as tuas vestes, chorastes perante mim, também eu te tenho ouvido, diz o Senhor. Eis que te ajuntarei aos teus pais, e tu serás recolhido ao teu sepulcro em paz, e os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre este lugar, sobre os seus habitantes. E voltaram com esta resposta ao rei. Sabe o que ele está dizendo? O Senhor pulou a geração do rei Josias. Deus é Deus de fidelidade.
Ele não rejeita um coração arrependido e contrito. Não importa o tempo, não importa como foi a sua história. Eu estou te dizendo aqui, olha, eu fiquei 13 anos lá fora, mas o que eu tenho vivido esses 8 últimos anos da minha vida é algo sobrenatural, é algo maravilhoso, é algo novo, é um Deus de novidade. Eu vejo famílias sendo restauradas, relacionamentos de pais e filhos, onde dizia, olha, não tem mais jeito, há 4 anos, há 5 anos, meu filho saiu de casa e o filho bate a porta, arrependido, com o coração contrito, e aquela resposta de oração de uma mãe, de um pai é respondida, quando tudo dizia o contrário. Eu vejo homens e mulheres que muitas vezes se levantaram para poder caçoar, dar risada muitas vezes de um posicionamento que eu tive no ato da minha conversão. Hoje buscam conselhos, mas no tempo é propício e é o tempo de Deus. Isso é para a minha vida, isso é para a sua vida, em nome de Jesus. Sabe quem você é? Sabe o que você tem na sua mão? Você tem a cura para esse mundo. Exerça, o Senhor diz, olha, adiante. A palavra de Deus diz que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja de Jesus Cristo. Porta é para quê? É defesa ou ataque? É defesa, não é? Quem está em defesa? O inferno. Quem deve atacar? Então avança, igreja. Em nome de Jesus. Nós viemos aqui para o culto, sabe para quê? Receber alinhamento do Senhor. O Senhor usa a vida dos pastores, pastoras, a vida de cada irmão e irmã aqui, para receber alinhamento, que a nossa missão está lá fora. Quando a gente sair daqui hoje, nós vamos levar a cura, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. As promessas de Deus ainda estão válidas, mas Deus teve misericórdia de Josias por seguir o caminho de Davi, saltou a sua geração, o seu reinado da ira do Senhor. Deus é um Deus da mão estendida. Ele está aqui nessa noite. Eu quero te convidar a se colocar em pé, em nome de Jesus, para que possamos orar. Esse é o seu momento com Deus. É o teu momento com o Senhor. Nós temos aqui a história de uma mulher que no tempo propício foi exaltada, mas durante a maior parte da sua vida, ela honrou a Deus, honrou o que Deus entregou nas mãos dela, seu esposo, o ofício, o trabalho. Quando vieram lhe buscar conselhos, ela disse apenas qual era a vontade do Senhor. Não há esforço algum disso. Nós sabemos qual é a vontade boa e perfeita do Senhor Jesus. Nós temos aqui, olha a diferença, como termina 2 reinados de forma tão diferente. Ezequias não se arrepende, acaba cego pelo orgulho, sua desobediência leva como escravo, levado como uma escravidão ao povo. Josias arrepende-se e a ira do Senhor salta a sua geração, poupa-o de guerra e desfruta a paz. Você quer ter paz? Quer ter paz na tua casa, no teu trabalho, tua família? Você é a cura para esse mundo, através de Cristo Jesus. De nós não temos nada para dar, nada, em nós não pode ter orgulho algum. É a graça de Deus que nos alcançou, é só a graça, essa graça salvífica, essa graça redentora, essa graça que transforma, que concilia, que nos constrange. É a graça, isso é a graça do Senhor Jesus, imerecedores, mas o Senhor nos olha com amor, com compaixão, nos convida a ser partícipes da proclamação do seu reino, aquilo que Jesus começou. Olha como isso é maravilhoso. Ele confiou na minha mão e na tua mão hoje, para poder continuar. Isso é precioso demais, não perca isso, não deixa nada roubar isso das tuas mãos. Feche teus olhos. Eu não sei se seu coração tem estado entristecido. Eu não sei se você muitas vezes olhou para as tuas mãos e pode ter dito também essa noite, mas eu não tenho nada. Eu não tenho nada, Pai. Eu não consigo enxergar nada.
Senhor, eu pouco conheço. Senhor, eu não sei por onde começar. O Senhor quer a franqueza do teu coração. Por isso é algo que eu não posso fazer por você. Que você use bem esse tempo, que é tão valioso. Essa liberdade que nós temos de estar na casa do Senhor. Nosso país é muito abençoado. Você tem liberdade de estar aqui hoje, de ter esse momento com o Senhor, de fechar os teus olhos e falar com Ele. Fale com Ele. Eu vou pedir para que o Ministério de Louvor possa ministrar os nossos corações através de um cântico. E você possa contar para o Senhor. E possa se colocar à disposição do Senhor. Senhor, eis-me aqui. Eu não sei como começar, eu não sei o que estou sentindo, Pai, mas eu quero ser instrumento poderoso nas tuas mãos.